Creio que Deus tem uma palavra aos nossos corações nesses últimos dias. Temos que ser despertados para dar uma prioridade a tudo aquilo que Deus tem falado conosco, aos pequenos detalhes, a tudo quanto o Senhor tem trazido aos vossos corações. É um momento em que não podemos nos distrair. É um momento em que Deus tem anunciado tempos difíceis que virão sobre a terra. E nesses momentos nós temos uma bússola, nós temos uma direção, que é a palavra de Deus. Somente ela vai poder nos dar o sustento que nós vamos precisar para vencermos aquilo que está por vir. E uma das maiores lutas que nós temos que vencer antes de tudo é a nós mesmos. Vencer as resistências que temos dentro dos nossos corações. Buscamos a unção, buscamos o poder, buscamos o fogo, e glória a Deus por isso, e o Senhor tem nos dado. Mas há um momento em que nós temos que ser despertados no nosso espírito para dar uma primazia à palavra de Deus. A palavra de Deus que vai trazer a nós um assentamento e nos dar força para suportar tudo aquilo quanto tem se levantado contra a igreja da última hora. O Senhor tem nos trazido um alimento sólido, um fortalecimento. O Senhor tem dado grandes e profundas revelações. Eu creio que não houve tempo antes desse, a qual o Senhor deu tantas revelações, a qual o Senhor tem trazido através dos seus ungidos, dos seus escolhidos, revelações profundas. Nós somos privilegiados, apesar de vivermos tempos difíceis, em que o amor de muitos tem esfriado, um tempo em que nós temos visto os filhos contra pais, nós temos visto pais contra os filhos, nós temos visto o amor se esfriar em toda a humanidade. Homens têm se tornado egoístas, pensado em si próprio, como o apóstolo Paulo já havia prescrito na palavra de Deus, nos alertando acerca disso. Mas a primazia que eu e você, que nós damos à palavra de Deus, ela tem quebrado muralhas, grilhões, e tem nos edificado sobre fundamentos sólidos, a qual Deus tem nos dado. Você pode louvar a Deus pela palavra dele? Você pode glorificar a Deus por tudo que Ele tem dado a esta casa, as revelações trazidas através do nosso apóstolo Robson, a qual Deus levantou ungido na terra para anunciar entre as nações as revelações de Deus. E nós temos que ser resistentes, queridos. É um tempo em que vamos precisar de muita força para suportarmos. Não é tempo mais em que podemos nos distrair. A distração tem roubado de nós o tempo, tem roubado de nós a unção e tem roubado de nós o que é mais precioso, a comunhão e a unidade da igreja. A distração tem levado muitos de nós, muitos desses últimos tempos de igrejas, de pessoas, através da mídia, trazendo distrações para que venhamos a desfocar daquilo que realmente é importante na nossa vida, daquilo que é verdadeiro na nossa vida. Muito tem se falado da tecnologia e ela tem avançado rapidamente. Nunca a tecnologia se avançou tão rápido como nesse tempo. A ciência, a tecnologia, a medicina, tudo tem crescido rapidamente. O conhecimento, a internet, o YouTube deu voz a muitas pessoas. Mas nós temos que aprender a selecionar as vozes que nós temos ouvido. Não é qualquer alimento que podemos estar nos alimentando. Nós temos que aprender a ter um filtro nos nossos ouvidos, um filtro nos nossos lábios, um filtro naquilo que vemos. É um tempo em que devemos guardar os nossos corações. É um tempo em que devemos nos purificar. A igreja da última hora, ela precisa entrar em uma santidade como nunca houve antes. Porque a depravação, ela está crescendo rapidamente no meio da escola, no meio das ruas, da mídia, dos jornais, da televisão, dos filmes, das novelas.
A depravação, ela está acelerada. Acesso que nossos filhos têm hoje que não tinham antigamente. Os jovens têm tudo na palma da mão através dos seus celulares. Todos nós temos. E o que é dado através disso? Um alimento que tem trazido muita podridão dentro dos jovens, dentro de todas as áreas. Nós temos que saber filtrar, saber selecionar aquilo que nos edifica, aquilo que é bom. Até mesmo muitos que têm usado esse instrumento, esta ferramenta para pregar a própria palavra de Deus, têm vendido um evangelho falso, têm vendido informação, e muitos estão investindo e comprando, se alimentando daquilo que não é verdadeiro, de ilusões, de falsas revelações. O evangelho verdadeiro, ele traz a transformação para os nossos corações. Há uma lenda que diz a respeito de um filósofo, que os seus alunos pegaram ele em um ato imoral e foram questionar com ele: o senhor é tão ético? O senhor tem nos ensinado tanto a filosofia, a ética moral? E aquele filósofo respondeu: quando eu estou ensinando, eu sou um professor, eu sou um filósofo, mas nesse momento que eu estou praticando esse ato, eu sou simplesmente mais um ser humano comum. Por mais que a filosofia tenha ensinado, e o conhecimento tem nos ensinado muito, não tem transformado. Vemos ao longo da história que ainda com o maior crescimento da tecnologia, da IA e de todas as filosofias que são dadas, não há transformação nas pessoas. Ao longo do tempo, a história mostra que o ser humano, ele não cresceu em sua moral, ele não foi transformado. Só há uma palavra, um conhecimento que pode nos transformar em pessoas e seres humanos melhores, é a palavra de Deus. Somente através da palavra de Deus podemos conhecer a verdadeira revelação a qual Cristo tem nos dado. Somente através da palavra de Deus é protegido os valores da família, os valores da sua casa, os valores de um casamento, de filhos, filhas. Não somos perfeitos, entendemos que estamos em processo. Mas aqueles que têm lutado pela verdade têm sido transformados gradativamente. Aqueles que têm suportado a sã doutrina e a palavra de Deus verdadeira, esses têm sido transformados. Talvez alguém que caminhou com você do seu lado, aprendeu junto com você, pegou outro caminho, mas você está aqui ouvindo a verdadeira palavra. Mas você está em um lugar onde se prega a verdade, aonde não foi corrompido pelo sistema. Deus tem trazido a nós uma convocação. O Senhor se revelou a um profeta chamado Jeremias, no capítulo 1, no verso 4. A palavra de Deus vai dizer que Yahweh chegou até ele com uma convocação. A palavra de Yahweh chegou a mim com a seguinte convocação. É um tempo em que homens e mulheres têm sido convocados por Deus. Todos nós que estamos aqui temos sido convocados. Aquele evangelho em que você costumava vir à igreja, em que as pessoas ou aqueles líderes apenas pregavam uma mensagem de autoajuda, uma mensagem motivacional, fazia ali uma pequena oração e dizia que tudo iria dar certo. Hoje, a sociedade tem aberto os olhos para algum desses e tem visto que não tem havido mudança. As pessoas estão procurando agora um verdadeiro alimento. Um alimento em que nos diz e revela o coração de Deus. É o coração de Deus que nós temos que buscar em conhecer. É o coração de Deus que nós temos que buscar em entender o que é que Ele está nos ensinando para este tempo que se chama hoje. Moisés, quando caminhava com o povo no deserto, havia uma nuvem de glória que estava sobre ele. E a palavra diz que quando eles armavam, a nuvem parava, eles armavam o acampamento. Mas quando a nuvem se movia,
eles levantavam o acampamento e seguiam a nuvem de glória. Estamos vivendo um tempo em que temos que seguir a nuvem não somente da glória, mas da revelação e da palavra da verdade. Estamos vivendo um tempo em que temos que ser despertados para isso. Qual é a palavra da verdade que Deus tem dado ao teu coração? O que é que Deus tem pedido a você? Nós sabemos muito bem aquilo que Deus nos cobra para mudar. Nós sabemos muito bem aquilo que muitas vezes te incomoda. Aquele discernimento no íntimo do teu coração. Quando Deus começa a falar a você, vai por aqui, vai por ali, se conserte nisso, se conserte naquilo. Deus está nos convocando, a palavra de Yahweh tem vindo a nós, nos convocando para algo maior. Nós temos que estar prontos. Temos recebido a unção, temos recebido o fogo, temos recebido a revelação. E o que falta? Darmos os passos iniciais para aquilo que Deus nos chama. O que falta? Nós realmente nos movermos. As pessoas têm tido dificuldade para transitar. As pessoas têm tido dificuldade para se mover nisso. Até estamos aprendendo a identificar. Muitos já identificam isso. Muitos já têm sentido no coração. Eu preciso mudar. Eu preciso de mudança. Mas poucos têm mudado. Nós temos que nos mover. E esse movimento ele tem que ser rápido. Nós temos que nos mover rapidamente. A nuvem de glória está se movendo. As revelações já nos foram dadas. A unção, o fogo e o poder já está sendo derramado. A promessa do avivamento já está sobre esta nação. E o que é que falta? Falta nós nos movermos mais. Nós entrarmos nas dimensões a qual Deus tem nos chamado. Nós temos que entrar nessas dimensões. Nós temos que mergulhar nisso. Aquilo que para você talvez não é tão novo, já está ouvindo há algum tempo, mas ainda não transitou, ainda não mudou. Há barreiras no interior do homem e da mulher. Há barreiras de orgulho. Há barreiras de reconhecer aquilo que estamos falhando. Há barreiras que nós precisamos vencer urgentemente. Não tem mais tempo. Não perca mais o seu tempo com pequenas coisas. Aquilo que é mais importante vocês já têm aprendido. A palavra tem nos revelado. E revelações profundas. Nunca entramos numa dimensão tão profunda de revelação como estamos entrando nesses últimos dias. A palavra que Deus tem trazido, ela não vem só para impactar e muitos se admirarem dela. Não. Ela vem para nós entrarmos nela e já sermos gerados através dela. O Senhor está operando em nosso meio. Mas falta uma coisa. Aquilo que depende de você. Porque o que depende dele já foi feito. Aquilo que está dependendo dos ungidos que Deus levantou, está sendo feito. É um momento em que nós, a igreja, tem que se mover. Vocês têm que se mover. Deus nos chama, nos convoca. Esta palavra, Jeremias capítulo 1, ela é profética para o dia de hoje na tua vida. Ela é profética para este tempo. O Senhor está nos convocando. Verso 5 diz: antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te escolhi. Antes que viesse ao mundo, eu te separei. Eu te designei para a missão de profeta para as nações. É você que Deus já escolheu. É você que Deus já designou. É você que Deus está separando para as nações.
Mas isso não são palavras para te trazer bom ânimo, não são palavras para te motivar, são palavras para nos despertar. O despertamento é necessário. Para que o esfriamento não entre em vossos corações, é necessário que sejamos despertados no nosso espírito. O nosso espírito precisa ser despertado pela palavra de Deus. A palavra de Yahweh tem que nos despertar. Quando você ouve, você tem que ter um filtro no teu ouvido e discernir que não está ouvindo qualquer palavra. Chega de tropeços nas pequenas coisas. Chega de tropeço nos relacionamentos naturais na terra, na sua casa, relacionamentos conjugais, no seu trabalho, na sua vida cotidiana. Chega de tropeçar nisso. Você está recebendo algo tão precioso, tão grande, tão grandioso, e ainda está tropeçando nas pequenas coisas, se ferindo, guardando mágoa, ressentimento, falta de perdão, julgamento entre os irmãos. Pequenas coisas. Quando o Senhor traz alguém para exortar, corrigir, é um alinhamento para a tua vida. É um alinhamento para uma transformação. São os primeiros passos. Que Deus nos traga essas palavras que nos exorta, que nos ensina para não tropeçarmos. Porque enquanto a misericórdia de Deus está sobre nós, temos que dar valor para isso. Antes que venha a ira do Senhor, antes que venham os maus dias, antes que venha dias em que não podemos mais fazer o que podemos fazer hoje. O que está à tua mão hoje? A palavra diz que o Senhor te separou, te designou, te escolheu há muito tempo atrás. E Ele marcou esse tempo para despertar a igreja da última hora, para os últimos dias. Há uma corrida que estamos correndo, estamos percorrendo uma grande jornada, e é um tempo agora de acelerarmos, porque Deus já acelerou nas dimensões proféticas. Nas dimensões proféticas, tudo já está feito e pronto, basta agora nós nos movermos. Há coisas que não devem ser deixadas para amanhã. Há coisas que não devem ser deixadas para depois. Depois eu faço, depois eu oro, depois eu profetizo, depois eu me conserto, depois eu abandono o pecado, depois eu libero o perdão. Não é um tempo de depois, é um tempo de agora, é um tempo do hoje, é um tempo em que temos já sido capacitados pelo Altíssimo. A palavra do Senhor, ela tem se manifestado com grande poder. Há uma liberação sobre a nossa vida, a qual nunca experimentamos antes. A unção que está sendo derramada sobre a igreja. Pessoas têm perdido esta unção por causa da distração. Pessoas têm perdido esta unção por causa das palavras mal faladas, maldizentes. A maledicência tem roubado a unção da sua vida, tem roubado o teu coração de Deus. Entregue o teu coração a Deus. Se proteja, renuncie mais. Não é tempo mais de vivermos as nossas próprias vontades. É um tempo de entrega, é um tempo de rendição, é o tempo em que a vontade dEle deve ser feita. O Senhor está dizendo que Ele nos convocou. Se somos convocados, se fomos alistados, temos que estar pronto para cumprir o ide do Senhor, aquilo que já foi pedido há muito tempo atrás, aquilo que o próprio Jesus disse: ide e pregai o Evangelho. Muitos não foram. Muitos nem ouviram ainda o Evangelho. Tem ouvido muitas palavras, muito conhecimento que não serve para nada. As vãs filosofias ensinam muito, mas não transformam nada. As vãs filosofias e os ensinos intelectuais, os conhecimentos desta era, não têm servido para transformar as pessoas. Os jovens têm se formado, alcançado o diploma, mas não sabem viver. Não sabem ter uma vida,
não sabem estruturar, constituir uma família. Não sabem. Eles têm diploma, eles entendem do que estudaram, mas não sabem como viver, não foram formados para isso, não foram ensinados para isso. Porque a mídia rouba a mente deles. A mídia lança sobre eles tudo aquilo que distrai, tudo aquilo que ocupa, tudo aquilo que forja na mente algo que é passageiro e ilusório. Eles estão vivendo de uma ilusão. A igreja está vivendo uma ilusão. A igreja ainda está esperando, o fogo está pulando muito, mas está fazendo pouco. Não entram nas comunidades, não fazem ações sociais, não ajudam ao próximo, não exercem o amor de Cristo, pouco demonstram do Evangelho, enquanto o mundo espera a tua atitude. O Senhor tem nos convocado para um novo tempo. Não é tempo de ficar olhando para as pequenas picuinhas. Desperta, tu que dormes. A grandiosidade daquilo que Deus tem dado a oportunidade na mão de cada um de nós deve ser observada e imediatamente colocada em prática. Imediatamente. Há uma convocação. E quando o Senhor diz que Ele nos designou, que Ele nos escolheu, que Ele, antes mesmo da formação do mundo, quando Ele diz tudo isso, olha a resposta que muitos têm dado ao Senhor. Verso 6, contudo eu redargui, o eterno, ó eterno Yahweh, eis que eu não sei falar, não sei me expressar, não passo de uma criança. Muitos têm dado desculpas para Deus. É um tempo em que nós temos mentido para nós mesmos. Eu não faço porque eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo. Você limita o poder de Deus. Você faz com que as pessoas não sejam alcançadas através daquilo que Deus lhe entregou, da habilidade, do dom. Deus te chamou desde o ventre, Deus te designou, Deus te separou. O Senhor está aguardando a manifestação dos filhos de Deus para este tempo. A terra anseia e aguarda a manifestação dos filhos de Deus. E tudo que recebemos, muitas vezes, estamos dizendo para o Senhor: mas eu não sei falar, mas eu não sei orar, mas eu não sei fazer isso, mas eu não sei fazer aquilo. Deus está limitado? Deus traz uma resposta para esse tempo a todos nós. Entretanto, verso 7, o Senhor me orientou: não alegues que és muito jovem. A todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto eu ordenar, falarás. O Senhor está dizendo que aqueles a quem Ele escolheu para esse tempo, as pessoas a qual Deus tem feito promessas, Ele está falando que Ele vai te capacitar. Ele está falando que você será capaz de ir. Ele está falando que Ele já te deu todos os recursos necessários. As pequenas pedras de tropeço têm que ser tiradas do nosso coração. Está dentro de nós aquilo que nos faz tropeçar. Porque em todo o tempo o Senhor traz um alerta quando estamos indo por caminhos errados, quando estamos fazendo escolhas erradas, quando estamos desejando coisas erradas, quando estamos colocando prioridades erradas. O Senhor traz uma palavra para trazer alinhamento, despertar nosso espírito, que o mais importante não é isso que você ansiava, o mais importante não é aquilo que você priorizava, o mais importante não é aquilo que você está esperando, o mais importante é que a palavra dele se cumpra através de você. O mais importante é que aquilo que você recebe, você se santifique e exerça na terra, pois vós sois o sal da terra. Não fique buscando aplauso de homens. Não fique buscando ser reconhecido por homens, por mulheres. Não fique preocupado quantas pessoas te ouvem, quantas pessoas te seguem. Se preocupe em exercer aquilo que hoje é colocado nas tuas mãos.
Há coisas que o Senhor ainda não te deu para te proteger, porque você ainda não tem uma estrutura emocional para lidar com aquilo. Há valores que ainda não foi colocado na tua mão, porque você não está pronto para administrar. Há desejos impuros ainda no teu coração, a qual você se justifica. Mas o que tem isso? O que tem aquilo? Mas olha fulano não pode ter. Quem sabe se você pode ter ou não é Deus. Algumas pessoas vão ter coisas que Deus vai dar, e Deus está aprovando aquilo. Há coisas que Deus não vai te dar, porque o teu coração, ainda que você não veja, se perde. E às vezes para te preservar, Deus não coloca nas tuas mãos. Para te manter nessa humildade, para te manter submetido a Ele, para entender. E muitas vezes nós ficamos até brigando com a fé. Não, porque eu declaro, não, porque Deus vai fazer, porque Deus vai fazer a vontade dEle na terra. Ele ainda é Deus. Quando você no seu coração, quando tivermos a humildade para entender, Senhor, Tu estás no controle de tudo. E eu não brigo e nem me ofendo mais com isso, mas eu entrego o meu coração a Ti. Estamos vivendo um tempo em que Deus está fazendo uma transferência do coração dEle para nós. Não é um tempo de ficarmos somente buscando grandes moveres, mas é um tempo de herdarmos o legado das virtudes morais do Altíssimo, a sua justiça. É um tempo em que devemos ser despertados para viver na justiça de Deus. E a justiça de Deus traz para nós o reino de Deus. E o reino de Deus não são as coisas dessa terra. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas o reino de Deus é fazer a vontade do Pai. Esse tempo precisamos ser despertados nisso. A maturidade que Deus quer nos dar é essa. Jesus disse: eu faço a vontade do meu Pai. Ele merecia muito, mas cobrou pouco. Nesses últimos dias, as pessoas têm merecido pouco, mas cobrado muito. As pessoas estão cobrando: quero isso, quero aquilo, quero isso, quero aquilo. Deus vai dar, Deus tem que me dar, Deus tem que me dar. A palavra diz que todas as coisas colaboram para os que amam a Deus. E se você ama a Deus, há um movimento que colabora para que você não se perca. Há uma movimentação espiritual. Tudo colabora para os que amam a Deus. Não colabora no sentido em que faz a tua vontade. Colabora no sentido em que te guarda e te preserva no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso. Não devemos mais nos enganar. A vontade dele deve ser feita. Jesus disse e nos ensinou a orar: seja feito, Pai, a tua vontade. Muitos nesses últimos tempos estão pegando a palavra de Deus e distorcendo. E quando não vem acontecer aquilo que eles querem, se frustram com Deus, se magoam com Deus, se ferem com Deus, porque interpretam a palavra da maneira errada. A palavra de Deus, ela é constituída e move para que o reino de Deus chegue à terra. A palavra de Deus, ela traz a revelação do coração do Pai. E quando pegamos um versículo para usarmos para aquilo que nós queremos, nós também não estamos recebendo a palavra da verdade. Porque muitas vezes nós dizemos que os outros estão pregando um falso evangelho. Muitas vezes nós estamos dizendo que os outros estão pregando a palavra do engano. Mas e a palavra do engano que muitas vezes nós mesmos pregamos para nós? Quantos declaram: Senhor, tudo posso naquele que me fortalece, e se baseiam em conquistas e desejos próprios? A palavra diz: pedis e dar-se-vos-á. Mas também diz que muitos têm pedido, mas não têm recebido, porque pedem mal. Pedimos coisas que não são a vontade de Deus. Pedimos coisas baseado no nosso ego, egoísmo, interesses próprios.
através do capitalismo, através das influências das mídias sociais. A mídia, ela molda a maneira de se vestir. Ela molda, ela dita uma moda, ela dita uma conduta. Através da repetição daquilo, muitos são influenciados naquilo. São levados para viver da forma que o mundo tem estampado. Deus tem trazido uma estampa real, é a revelação da palavra de Deus. A revelação da palavra de Deus traz algo em nós, chamado discernimento. O discernimento, ele sempre vai pautar e mostrar a você o que é que está no reino espiritual. Se o Senhor disse que o reino dele não é aquilo que nós vemos no natural, a comida, a bebida, o reino dele é espiritual. O reino dele está dito para nós, para andarmos no Espírito. Quando andamos no Espírito, estamos buscando o reino de Deus. Estamos gerando frutos, estamos crescendo através da palavra. Mas quando nós nos baseamos naquilo que nós queremos, começamos a buscar o reino da terra. Cremos que Deus vai dar aquilo que nós queremos, do jeito que queremos, na hora que queremos. E muitos têm se ferido com isso e se afastam da igreja. Porque quando vieram, venderam um falso evangelho para a pessoa. Deus não é um Deus de barganha. Jesus morreu na cruz para sermos salvos. O Senhor nos chamou para uma grande obra. E tem nos despertado a cada estação, a cada tempo. As revelações de Deus que vêm para a tua vida, elas são para um tempo determinado e para aquilo a qual Deus te chamou e te comissionou. Aquilo que Deus tem levado você a transitar é aquilo que você precisa para aquele momento da tua vida. Há momento da tua vida que Deus vai te levar para a oração. É um tempo de você estar no esconderijo secreto com o Pai. Há tempos que Deus vai te levar para profetizar. Há tempos que Deus vai te levar para apenas ouvir e ser reconstruído interiormente. Todos nós precisamos ser reconstruídos pela mão de Deus e pela palavra da verdade, aquela a qual não interpretamos da forma correta. Temos que buscar a interpretação da palavra aos olhos de Deus, a lente dos olhos de Deus. Nós temos que buscar isso. A igreja não foi ensinada dessa forma. A igreja não aprendeu a buscar o discernimento da palavra. Quando a palavra da verdade vem, algo incomoda dentro de você. Quando alguém diz uma palavra que ela traz consigo a realidade do céu, ela te confronta. As pessoas, na maioria, se ofendem. As pessoas se ofendem, se sentem confrontadas. E é esse efeito mesmo que a verdade tem que ter. Ela traz confronto. Ela nos confronta. Ela confronta o nosso eu. Não podemos viver dias comuns, nosso cotidiano, como se nada estivesse acontecendo, como se nada fosse mudar. Os dias estão passando. E o que de mais precioso nós temos hoje é algo chamado tempo. O tempo está nas tuas mãos. O tempo da tua vida. O tempo do seu dia. O que é que você faz com ele? No que é que você mais se dá no seu dia? É o que mais você vai ter colheitas. Se você se dá mais ao seu trabalho, você vai colher os frutos do seu trabalho. Se você se dá mais a entender e buscar as revelações de Deus, você vai receber os códigos e revelações do reino. Se você busca aplauso dos homens, talvez você até alcance um reconhecimento humano, mas não vai preencher o vazio do teu coração. Não vai cumprir o chamado e o desígnio a qual Ele te chamou. Nós não devemos estar baseados nisso.
há uma revelação muito maior, algo muito além, que começa a ser despertado em você com uma palavra dessa. Começa um pequeno despertamento no nosso espírito. Quando nós começamos a olhar para a Bíblia, para a palavra de Deus, de uma forma diferente, tentando entender o que o autor, o consumador de todas as coisas, o que ele quis dizer com aquilo, o que ele espera de mim, qual o movimento que eu tenho que fazer com a unção que eu recebi, qual o movimento que eu tenho que fazer. O Senhor nos protege quando Ele dá algo grande para nós, e a quem muito é dado, muito é cobrado. Quando Ele traz para nós, e falei, você precisa ser mais humilde, para nos proteger, de não tropeçarmos lá na frente. Estamos debaixo de um manto muito poderoso, e temos que ser cautelosos. Temos que tentar discernir o peso que carrega certas revelações, o peso que carrega certas unções na tua vida. Vi muitos homens buscarem unção de homens, e vi muitos homens caírem. Vejo muitos homens que se movem ainda em grandes mantos, mas já não tem mais a presença de Deus, perderam a comunhão com o Altíssimo. Será que eles serão aprovados no último dia? Ou será que uma palavra que nós conhecemos será dita? Muitos foram chamados, mas poucos escolhidos. Aparta-te de mim, porque não vos conheço. Estamos na corrida pela salvação, e temos que proteger, acima de tudo, a coroa que nos foi dada. Temos que proteger a justiça que nós aprendemos a ter. Quando você caminha com homens santos, justos na terra, você herda aquilo que está no coração deles, que com sacrifícios receberam do Altíssimo. Eles sacrificaram duro, dores profundas, lágrimas, perdas, para herdarem do reino espiritual algo que é permanente. E vem até nós, pela graça que Deus nos concedeu, e nós recebemos isso em nossa vida. E quando nós recebemos, nós temos que valorizar e proteger. Muitos perdem a unção que recebem. Muitos perdem a revelação que recebem. Muitas pessoas, quando saem de conferências, já saem maldizendo as coisas, já saem criticando. Chegam em casa, vai assistir filme, vai assistir novela, vai assistir televisão. Não separam um tempo para estar na comunhão com Deus. Para que grandes coisas sejam carregadas sobre a tua vida, você vai ter que renunciar muitas coisas que você vive hoje. Você vai ter que renunciar muitos prazeres. E todos os dias ter um tempo de dedicação a Deus, ter um tempo de reconhecimento. Senhor, me ajuda a ser transformado nisso, me ajuda a mudar naquilo. Senhor, eu reconheço, eu errei aqui, eu falei o que não deveria aqui. Buscarmos em Deus essas transformações protegem aquilo que nós recebemos. Tudo que Deus te deu e que você carrega pode ser multiplicado, como também pode ser perdido. Há coisas que você tem que estar vivendo naquilo que Deus te revelou naquele momento. Se Deus te revelou que é um tempo de você ficar em oculto, fique em oculto. Se Deus revelou que é um tempo para você ficar só meditando, medite. Se Deus revelou que você está vivendo um tempo que é para ficar só na oração, fique. Se Deus está te revelando um tempo em que você tem que começar a fazer coisas que você não fazia antes, comece a fazer. Porque o tempo passa e você perde a oportunidade. E aqueles que estão disponíveis, os disponíveis, recebem do Senhor. Todos os dias há transferências. Todos os dias há aqueles que estão dando e aqueles que estão recebendo.
Todos os dias você recebe algo, você pode receber um maná espiritual, como você também pode receber poluição da mídia. Você decide no teu coração. É um tempo em que Deus tem chamado a igreja para ser santa, para se separar de tudo e entrar e experimentar as revelações da glória de Deus. As revelações trazem consigo experiências sobrenaturais. A igreja, ela não conheceu o sobrenatural de Deus. Ela até viveu um Pentecoste, mas ela viveu de moveres e não viveu da presença. Os moveres roubou da igreja o melhor, a comunhão com a presença. A falsa sensação de você estar aprovado por Deus, quando não se está. Acima de tudo, busque a aprovação de Deus e não dos homens. Acima de tudo, busque estar tempo com Ele. Busque a revelação. Busque estar num lugar onde a verdade é pregada. Busque estar num lugar onde não é usurpado a glória de Deus. Há um tempo determinado para todas as coisas na nossa vida, amados. Verso 8. Jamais te sintas atemorizado diante deles, porque eu estou contigo, a fim de te proteger, diz o Senhor para o profeta. Não tenha medo. O medo tem impedido muitos de crescerem e caminharem na fé. O medo tem impedido muitos de experimentarem o mais de Deus. O medo tem impedido muitos de crescerem, de terem visões, revelações, de orarem por cura e ver pessoas sendo curadas. Quantas pessoas têm medo? O medo, ele se manifesta por causa da ausência da fé e da confiança em Deus. Quando você confiar um pouco mais em Deus, quando você exercer um pouco mais a fé, você vai dar os primeiros passos, aquilo que vence o seu medo. Ninguém aprendeu sabendo e ninguém nasceu pronto, mas a jornada nos ensina. Enquanto muitos estão vivendo distraídos, Deus tem chamado os que estão conectados. Deus tem convocado os verdadeiros profetas para esses últimos dias, para esta geração. Deus tem nos alertado e nos dito o que é precioso e o que não é precioso. E quando nós damos valor as pérolas que nos é dada, o Senhor nos eleva em estatura e sabedoria. A maturidade começa a tomar forma dentro de nós, e nós passamos a ser homens e mulheres confiantes naquilo que Deus falou. A maturidade, ela desperta em você um sentimento de fé verdadeira. A maturidade desperta em você o homem e a mulher verdadeiro de Deus, a qual Ele está forjando em você. Quando Deus nos transita para novos ciclos, Ele nos dá novos recursos. Ele nos ajuda e nos ensina. E Ele diz na sua palavra: não sintas atemorizado diante deles, porque eu estarei contigo. Ele nos protegerá. Verso 9. Então o Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e declarou-me: eis que a partir de agora coloco as minhas palavras em teus lábios. Quando o Senhor te chama por profeta, é Ele que vai capacitar você com um toque, com uma nova experiência, com uma nova dimensão, com um novo acesso, com algo novo que vem do reino. Quando as suas prioridades passarem a ser do reino de Deus, aquilo que é do reino é devolvido a você e multiplicado sobre a tua vida. Quando você paga o preço e sacrifica, quando você está sacrificando no Senhor, você alcança a elevação de Deus. Você recebe os galardões do Senhor para a tua vida. Quando o Senhor chama Jeremias, quando Ele diz da convocação, que o separou, que o designou, e tem o questionamento dele para com Deus, que ele não sabe falar, e isso e aquilo, e Deus diz: não, mas eu vou te capacitar. Agora o Senhor está dizendo outra coisa, ainda mais profunda. Ele não disse: eu só te capacito, Ele disse: eu coloco as minhas palavras. A minha palavra vai estar na tua boca.
A palavra de Deus vai estar dentro de você. Quando homens e mulheres de Deus abrem os seus lábios e falam, as palavras do Senhor começam a ser reveladas ao coração daqueles que ouvem. Por onde você passar, você vai fazer a diferença. Quando a palavra de Deus ela encontra um assentamento no teu coração, você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Ainda que haja muitas dores, elas são necessárias para forjar um novo caráter, uma nova moral, uma nova ética. Não de conhecimento humano que é ouvido, mas de palavras verdadeiras que vêm somente através da revelação de Deus. Quando você decide no seu coração viver o Evangelho e a verdade de Cristo, algumas coisas começam a mudar dentro de você. Um temor maior começa a brotar dentro do teu coração. O temor do Senhor agora, ele impede você de fazer certas coisas que você fazia antes. Certos julgamentos que você julgava antes. Certas mentiras que você contava, você já não conta mais. Porque o temor do Senhor está sendo desenvolvido dentro de você. O temor do Senhor vai preparar os teus caminhos e vai te levar à verdadeira sabedoria de Deus. O temor do Senhor, ele é como uma proteção que vai estar sobre nós. Quando nós tememos ao Senhor, muitas escolhas, elas são evitadas, muitas palavras são selecionadas, muitas atitudes já não são tomadas, porque o temor do Senhor te freia. Nós temos que orar que o Senhor coloque freio em nossos lábios, porque muitas vezes falamos o que não devemos. Mas quando o temor está no teu coração, o temor de Deus guarda você de dizer o que não deveria dizer. Aparta-te do mal, aparta-te da maledicência, aparta-te das más companhias, aparta-te de tudo aquilo que não é bom e busque o que é bom e agradável ao Senhor. É um tempo de entrarmos na glória de Deus, não somente com poderes e dons, mas entrarmos na glória de Deus como filhos, identidade de filhos. Homens e mulheres que querem a presença do Pai. Homens e mulheres que não vão se corromper com nada, que somente querem estar na presença. Esta presença que tem se revelado a nós e que nós temos que buscar as novas dimensões de Cristo dentro de nós. Há compartimentos no teu coração que ainda não foram tocados. Ainda que temos aprendido tanto, ainda que temos recebido muito, há áreas que é você que tem que deixar Deus tocar. Há áreas que é você que vai ter que sentir a dor da humilhação para que saia a raiz do orgulho. Há áreas que nós temos que reconhecer. Observamos muito a atitude dos outros, mas nos observamos pouco aquilo que nós mesmos fazemos. Aquilo que nós fazemos são as pequenas pedras de tropeço que nos impede de receber uma unção maior, uma comunhão maior, uma glória maior, uma maturidade maior. Essas pedras têm que ser tiradas do nosso caminho e é você que pode retirá-las. É você. O apóstolo pregou esses dias sobre as obras da carne. Nós temos que vencer as obras da carne. Nós temos que entrar numa dimensão maior com a presença de Deus. O verso 10 diz: eu hoje concedo autoridade a ti sobre as nações e reinos da terra, para arrancar, para despedaçar, para destruir, para exterminar, mas para também edificar e plantar. Deus está dizendo que aquilo que é velho tem que ser tirado do nosso meio. A falsa doutrina, a maneira errada de pensar, a maneira errada de discernir, aquilo que eu achava certo, eu tenho que parar e refletir novamente, porque talvez esteja errado. O Senhor está dizendo ao profeta que Ele está concedendo uma capacitação, um poder e uma autoridade sobre ele, para que ele venha arrancar do meio daquele povo o engano. O engano ele é arrancado através do poder e autoridade de Deus, pois a unção
ela despedaça o jugo. A unção de Deus vai despedaçar o jugo das trevas que oprime as nossas vidas. E nós temos que pedir ao Senhor que eu seja um vaso nas tuas mãos, um vaso na mão do oleiro, para ser trabalhado por Ele. Não fuja das provações, não fuja das lutas. Cada um tome a sua cruz e caminhe, porque é no caminho em que você carrega a tua cruz que aquilo que está mais em você é retirado. É no caminho, é na jornada que você carrega a cruz que o seu caráter é trabalhado. É nas dores que muitas vezes você passa, em que Deus arranca, muda, molda o teu coração. Há um novo coração que Deus quer dar à igreja da última hora. Um coração que nos leve a cumprir e seguir os mandamentos do Senhor. Um novo coração. Temos que ansiar por isso. Temos que pedir isso a Deus. Dai-nos um novo coração, Pai. Para que quando você receba a unção de Deus, a autoridade, o poder para mudar nações, você já tenha estrutura humana, ética, moral, santa, para suportar tudo o que vier e não se corromper. Se muita autoridade for te dada, se muita unção e muito poder for te dado hoje, o que será no dia de amanhã? Será que você vai estar de pé? Não perca o maior bem que você tem na vida: a presença de Deus. Aquela presença que você conheceu quando aceitou Jesus, quando você ainda não olhava para púlpitos, cargos, pessoas. Aquele primeiro amor que havia uma pureza no teu coração. A pureza vai te proteger. Precisamos resgatar a pureza. A pureza nos mantém como aquele filho, como criança, que vem aos braços do Pai. E o Senhor disse que para entrar no reino, devemos ter um coração como o de uma criança. Puro, sem maldade, sem más intenções, sem julgamentos. Deus quer dar autoridade. Deus quer levantar os seus profetas, Ele tem pressa na terra. Nós estamos impedindo a nós mesmos, quando não nos posicionamos da maneira correta. Quando queremos estar mais em outros lugares do que na presença de Deus. Quantas pessoas têm vindo pouco na igreja? Quando você ama Deus de todo o teu coração e anseia pela presença de Deus, você vai querer estar com Ele todos os dias. Você vai querer estar ouvindo as mensagens dEle todos os dias. Você vai estar na comunhão com a congregação dos santos sempre que puder. É o tempo em que temos que ser despertados e reavaliar por que estamos tendo esse tipo de conduta. Questionar dentro de nós o que é que tem roubado o ânimo de estar na presença de Deus. O que é que tem roubado a vontade de ir à casa de Deus. Por que é que tem sido roubado isso de nós? Nós só podemos vencer aquilo que nós identificamos. Quando nós identificamos os nossos adversários, nós podemos combatê-lo e vencê-lo. Verso 11. E a palavra de Yahweh veio a mim indagando: o que está vendo, Jeremias? Ao que respondi: vejo um ramo de saquete, amendoeira. Deus dá uma visão para ele. E ele vê um ramo, um bordão de uma amendoeira. Verso 12. Então Yahweh replicou: viste bem, porque eu estou vigiando, a fim de que a minha palavra se cumpra. Aquela amendoeira, ela tinha uma representação. Ela floresce primeiro que todas as outras plantas.
ela já floresce na primavera e já dá os seus bordões. Deus está fazendo com ele ali simbolicamente uma analogia, dizendo ao profeta que a palavra que ele estava liberando sobre o profeta, sobre aquela nação, ele tinha pressa, ele estava vigiando ela para que ela floresça o quanto antes. Deus tem pressa de fazer algo na terra. É um tempo de vocês se levantarem como profetas desta geração. Este é o tempo em que Deus vai dar visões a vocês, revelações, para que nós possamos mudar a história, para que nós possamos trazer aqueles a qual o Senhor enviar ao nosso encontro. Nós precisamos nos mover rapidamente. Vença a carne, vença as pequenas coisas, vença as pedras de tropeço. Escândalo. Vença essas pedras de tropeço. Todos os dias temos que avaliar o que temos feito, de que forma temos feito. Quando temos uma mente espiritual, já estou finalizando, nós recebemos as provisões da graça de Deus. Somente uma mente espiritual pode receber mais provisão, mais revelações nas dimensões do Espírito. Quando você tem uma mente carnal, você já está impedido de ter os acessos ao reino de Deus e as revelações e os códigos espirituais que Ele tem dado aos seus filhos. Quando você tem uma mente que você se deixa levar, bloqueie isso imediatamente. Quando os sentimentos estão vindo contra você para ferir o teu coração, para gerar orfandade dentro de você, vai impedir você de receber as transferências. Um pai espiritual, ele é aquele que vence, ele herda no reino espiritual, ele conquista e ele traz uma herança para os filhos. Mas quando você se fere por causa de pequenas coisas, você deixa de receber do seu pai espiritual. Quando você não vence algumas coisas que o espírito do engano coloca dentro do teu coração, você é impedido. Quando há sequer ali uma pequena dimensão da mente carnal, há muitas coisas que você não alcança nas dimensões do espírito. Para que você vença as lutas, as guerras, as ofensas, você tem que buscar todos os dias ter uma mente espiritual. A mente espiritual é aquela que tem a prioridade no reino de Deus e nas coisas do reino de Deus. A mente espiritual, ela vai querer a comunhão, ela vai querer a palavra, ela vai querer a oração, ela vai querer estar na congregação dos santos. A mente espiritual vai sempre desejar mais de Deus, enquanto a mente carnal deseja mais das coisas terrenas. E é onde as pessoas se perdem, se ferem. Pensam que estão no lugar errado, fazendo a coisa errada, porque a mente está sendo carnal. Uma pessoa com a mente carnal, ela se torna um órfão. Porque ela se fere com tudo. Ela perde a identidade de filho. A mente carnal, ela vai se basear nos conceitos humanos. Ela vai ofender porque foi ofendida. Ela vai sentar numa roda e quando alguém falar mal do outro, ela fala mal junto. Ela vai desejar as coisas que não são de Deus. A mente carnal vai sempre estar olhando para as aquisições da terra, os bens terrenos, os passeios terrenos, lazeres terrenos, tudo que é terreno, tudo que é na dimensão natural, é o que a mente carnal deseja. Não é pecado você fazer um passeio. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que a mente carnal, ela só quer aquilo. A mente espiritual, ela troca um passeio por estar na casa de Deus. A mente espiritual, ela prefere estar na presença de Deus do que estar em qualquer outro lugar. A mente espiritual, ela vai querer mais da palavra. Ela vai querer sentar e ouvir uma mensagem horas e horas. Ela não quer sair, porque tem fome e sede por aquilo. A mente espiritual, ela não só te protege, mas ela também gera as elevações, porque começa a ter uma maturidade maior. E há coisas que nós só vamos alcançar
nas dimensões do Espírito. Jó 26:14, por favor. Por gentileza, querido. Estamos encerrando. Para finalizar com vocês. Jó 26:14. E isso tudo representa apenas a ínfima parte de todo o seu poder e das maravilhas das suas obras. Um suave sussurro é o que ouvimos de Deus. Todavia, quem será capaz de compreender o trovão e a luz do seu poder? A palavra está dizendo que nós até conseguimos ouvir um sussurro de Deus. Poucas coisas, poucas revelações, poucos acessos, um sussurro. E faz uma pergunta: quem poderá discernir, alcançar, ouvir os trovões e entender a manifestação do poder de Deus? Há dimensões que o nosso ouvido natural não consegue ouvir. Há dimensões que nossos olhos naturais não conseguem ver. Para que nós possamos acessar este nível de revelação de Deus, nós temos que entrar nas dimensões do Espírito. E nas dimensões do Espírito nós entramos da forma que o nosso apóstolo tem nos ensinado. Através da oração em línguas, os rugidos, as liberações, os acessos vêm quando nós entramos no Espírito. Quando nós entendemos a linguagem espiritual e começamos a acessá-la e praticá-la em nossa vida, nós começamos a ter acesso a ouvir coisas sobrenaturais, revelações sobrenaturais, manifestação do poder de Deus de forma sobrenatural. Somente nas dimensões do Espírito você pode acessar somente um coração curado, uma mente espiritual e que usa as armas, as linguagens que Deus nos deu. Podemos assim entrar nas dimensões do Espírito. Que você possa acessar tudo que é de Deus na tua vida. Use as armas espirituais que o Senhor nos deu. Use, se aprofunde, mergulhe na presença, nas revelações. Temos tido banquetes espirituais aqui. Temos recebido uma unção gloriosa, revelações gloriosas. Temos herdado do nosso Pai espiritual. Temos que aprender a vencer a orfandade que nos bloqueia. E verdadeiramente entrar nas dimensões do Espírito. Aplauda ao Senhor Jesus por esta palavra.